de extrato de imóvel comprado na planta, ou seja, de extrato de contrato imobiliário. Eu sou o Ricardo, advogado sócio do Vicente de Paula Advogados, e vou estar explicando os detalhes mais importantes a respeito desse tema para vocês. Tá? Nesse vídeo eu vou focar nos contratos que foram assinados, que foram celebrados com construtoras e incorporadoras antes de 27 de dezembro de 2018, porque nessa data houve a alteração na legislação, a qual ocasionou diversos tipos de mudanças no distrato, certo? Então vamos focar aqui nesse vídeo a respeito dos contratos que foram celebrados anteriormente a essa data, tá? Em outro vídeo específico a gente tece comentários a respeito dos contratos que foram celebrados posteriormente, tá joia? Eu fiz aqui um breve resumo para vocês já ficarem cientes do que a gente vai tratar, do que são esses tópicos importantes, tá certo? Então o que a gente vai falar aqui? Desses contratos que foram celebrados antes de 27 de dezembro de 2018, o que está prevalecendo nesse caso, tá? Qual que é a porcentagem de devolução, tá? Se a devolução ela tem que ser realizada em uma única parcela, se ela tem carência para ser realizada, efetivado o pagamento, ou se ela necessita ser devolvida em várias parcelas, com um parcelamento, tá? Outro tópico. Se o adiantamento de pagamento, no caso de você ter, na época que você assinou o contrato, você ter adiantado um valor, se ele está incluso na devolução, na época do distrato ou não, tá? E qual que é o modo de solicitar essa devolução? Qual que é todo o modo de fazer a rescisão, o distrato imobiliário, tá bom? Então vamos lá. Uma questão importante que a gente citou a respeito dessa lei é que os contratos que foram celebrados anteriormente a 27 de dezembro de 2018, nesses casos o consumidor ele já tem o direito adquirido de, na época dele estar fazendo o distrato, dele estar fazendo a rescisão, vigorar, tá, a legislação que estava na época que ele assinou. Então essa legislação e as decisões dos tribunais de justiça devem prevalecer nesse caso para esse consumidor, correto? Tá bom? Na época, o que está acontecendo atualmente, que a gente verifica vários clientes, eles estão com essa dúvida, eles solicitam esse tira-dúvidas para a gente também. O que eles estão alegando? Que eles assinaram o contrato anteriormente, a 27 de dezembro de 2018, e agora, na época que eles estão solicitando o distrato, seja por qual motivo for, seja por questão que houve uma interveniência financeira e o consumidor não conseguiu mais arcar com o pagamento e está solicitando o distrato mesmo, ou seja, por qualquer outro tipo de questão, tá? Na época que ele está solicitando esse distrato, as construtoras incorporadoras ou incorporadoras, elas estão querendo que seja prevalecido a legislação atual nesse caso que é antigo, nesse caso antes de 2018. Essa legislação atual realmente ela ocasionou diversas alterações, tá? Que elas modificam também a porcentagem de devolução e o modo de devolução desses pagamentos, tá joia? Então eles ficam em dúvida se realmente essa lei nova, ela vale para o caso desses clientes ou não, que é isso que a gente está tirando a dúvida aqui de vocês. Então tá bem claro, tá? Já tem diversas decisões, já está unânime no Poder Judiciário que se você assinou o seu contrato antes de 27 de dezembro de 2018, prevalece a legislação da época, tá? E as decisões dos judiciais da época, você já tem esse direito adquirido. Na época, antes de 27 de dezembro de 2018, já estava unânime, tá? Na jurisprudência, inclusive tem acordos do próprio Ministério Público do Estado de São Paulo, acordos que o PROCON, ele começou a efetivar multas e ele firmou acordos com construtoras também. Então, PROCON e construtoras, Ministério Público de São Paulo e construtoras firmaram acordo na época que as construtoras e ou incorporadoras, elas deveriam devolver 80% do valor pago aos clientes, tá? Acrescido de correção monetária, a correção que vigorava no contrato, certo? E elas poderiam reter 20% do valor, a título de compensação de despesas, tá? Compensação de despesas com publicidade, com pagamento aos seus colaboradores, aos seus funcionários. Então isso já está unânime. Então se você tem um contrato que foi assinado antes de 27 de dezembro de 2018, essa regra ainda prevalece para você, tá joia? Relembrando, seja por qual motivo for a desistência. Tá? Eu peguei um trecho aqui de uma decisão do judiciário bem interessante e fica bem claro. Ó. Desistência dos compradores. O desinteresse do comprador por si só autoriza o desfazimento do ajuste contratual.
ainda que estabelecidas as cláusulas de irretratabilidade e irrevogabilidade, certo? Agora vamos lá no outro tópico. A devolução, ela é feita em uma única parcela ou ela necessita ser feita em diversas parcelas e ou ainda com carência, tá? Em regra geral, predomina o entendimento que a construtora ou incorporadora, ela deve devolver o dinheiro para o consumidor que está solicitando o distrato em uma única parcela. Claro que há exceções que o próprio consumidor, entrando em acordo e um acordo ficou estruturado, ficou bom para ele pode dar alguma carência para a construtora ou incorporadora, ele pode autorizar que o pagamento seja feito de forma parcelada, certo? Mas em regra geral, a devolução é feita em uma única parcela. Eu peguei até outro trecho aqui de uma decisão para ler para vocês. Tá? Aqui, ó. REC deverá devolver a totalidade dos valores pagos pelos coautores, no caso eram os consumidores que solicitaram o distrato, tá? De uma só vez, nos termos da súmula número 2 do Tribunal de Justiça de São Paulo, tá bom? Observado, ó, o que eu falei como prevalece, observada a retenção de 20% para ressarcimento de prejuízos decorrentes da própria rescisão contratual, tá bom? Então isso aqui fica bem claro também, tá? Outro tópico importante, na época que você estava assinando um contrato, você já fez um adiantamento, tá? Durante esse transcorrer de tempo de pagamento. Esse adiantamento, ele vai ficar incluso ou não na sua devolução, tá bom? Isso aqui fica bem claro também, tá? Eu vou até pegar outro trecho para vocês, que eu achei bem interessante, que esse adiantamento, ele tem que ser devolvido também, então ele fica incluso dentro daqueles 80%, tá? Aqui um trecho interessante, que eu peguei de uma decisão judicial para citar para vocês. Ademais, o contrato foi firmado em caráter irrevogável e irretratável. Assim, o adiantamento realizado consistiu em arras confirmatórias e não meramente penitenciais, não era meramente uma multa, razão pela qual deve integrar a base de cálculo de devolução dos valores pagos pelos compradores. Tá joia? Tá. Último ponto. Qual que é o modo de solicitar a devolução? Isso aqui eu acho bem interessante comentar, porque o que acontece? É muito interessante o consumidor ele ser assessorado, ser auxiliado por um advogado qualificado nessa área, certo? Nessa área de direito imobiliário, que com isso ele vai conseguir garantir todos os seus direitos em si, tá? O procedimento normal que é adotado... Então vamos lá. Qual que é o procedimento estruturado para conseguir realizar esse distrato imobiliário por meio de um advogado qualificado na área? Tá? Normalmente é realizado primeiro uma tentativa extrajudicial e posteriormente uma tentativa judicial se não conseguir êxito nessa extrajudicial. Na tentativa extrajudicial, o advogado ele entra em contato, seja por intermédio de e-mail, telefone ou os próprios aplicativos, que hoje em dia existem diversos aplicativos que a gente consegue utilizar para estar trabalhando nesse tipo de acordo, tá? Deixando bem claro para vocês que nesse tipo de acordo, de tentativa de acordo extracontratual, são utilizadas todas as bases para deixar realmente seguro o consumidor, tá? Para ele ficar enquadrado perante a legislação e para garantir todo o seu direito. Firmou esse acordo? Excelente, é assinado o contrato final de distrato e o consumidor vai ter o seu dinheiro devolvido, tá? Agora, o que eu acho interessante deixar bem claro para vocês é o que a gente vê atualmente, que acontece com diversos casos, tá? Que normalmente ele está se planejando, se traçando como regra geral, é a seguinte situação. As construtoras e incorporadoras, como regra, normalmente elas já têm uma planilha de valores de que ela sabe qual que é o valor que cada cliente, na época que está pedindo o seu distrato, ele vai ter direito à devolução, entendeu? Então tudo depende do modus operandi da construtora. Existem construtoras que elas firmam esses acordos, que eu tenho que deixar claro que são a minoria, tá? Elas já firmam esse acordo extrajudicial, encerra o caso e ponto, acabou. Agora existem outras construtoras e incorporadoras que elas acabam
fazendo de tudo possível para ficar com um prazo maior com esse dinheiro do consumidor, certo? Para fazer esse dinheiro rodar, vai ficar como capital de giro. Então, dentro desse prazo, elas vão trabalhando com dinheiro, tá? Trabalhando como capital de giro, e na hora que chega um prazo fatal, um prazo que realmente não tem condições, que elas sabem que elas já tem que fazer a devolução, elas acabam fazendo a devolução, tá bom? Então elas já têm esse estudo planejado, já tem uma equipe específica que estruturou todo esse planejamento para elas, certo? Então o que acontece? Você tentou fazer o acordo extrajudicial, infelizmente não entrou em acordo porque os valores que foram ofertados pela construtora, eles foram uma porcentagem bem menor do que a devida. Você acabou entrando com uma ação judicial por meio do seu advogado, certo? Ele foi lá e distribuiu a ação. Nesse momento, tem construtoras que elas já pegam essa planilha e já refaz uma nova proposta de acordo que elas sabem que ela vai ter mais custos, certo? Que ela vai ter a correção monetária que vai estar correndo, ela vai ter juros, tá? Moratórios, ela vai ter os honorários do advogado que ela vai ter que acabar pagando, ela vai ter os custos do processo que ela vai ter que acabar pagando, então ela acaba tentando firmar um acordo e já encerrar, por vez, o caso lá e conseguir um desconto, um abatimento nesses custos adicionais que ela sabe que ela vai ter, certo? E existem construtoras que não, que elas aguardam até o final do processo, aguardam sair a sentença para estar efetuando o pagamento no processo e o cliente conseguir ser ressarcido, certo? Então esse é o procedimento, tá, padrão. Realmente tudo vai depender do seu caso em concreto, de com qual construtora você firmou esse contrato, né, e ver qual que é o modelo de trabalho da construtora em si, tá joia? Bom, então nesse vídeo eu espero estar esclarecido esses principais pontos, porque ao nosso ver aqui do escritório, em contratos desse tipo que você está solicitando de extrato, nesse tipo de contrato que foi celebrado antes de dezembro de 2018, antes de 27 de dezembro de 2018, esses são os principais pontos, as principais dúvidas que os clientes trouxeram pra gente, tá joia? E a gente vai fazer, como a gente disse, né? A gente vai fazer outro vídeo a respeito de outros contratos que foram celebrados posteriormente a 27 de dezembro de 2018. Tá joia, pessoal? Então um abraço, espero que essas informações realmente ajudem vocês e até o próximo vídeo.